Bem-vindo à 205ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é citação descontextualizada. As citações fora do contexto são um problema em todo e qualquer campo. Podem acontecer por ignorância, descuido ou serem ardilosamente intencionais, mas há uma coisa clara: mutilam a verdade, conduzindo-nos ao engano. Como disse, isto é um problema que ocorre em muitos campos e, curiosamente, a academia é um bom exemplo disso. Um pesquisador pode fazer a citação de algo no seu trabalho que não traduz exatamente aquilo que o autor citado tencionou dizer. Vem isto a propósito de uma citação muito comum, quase sempre descontextualizada. A seguinte: a verdade vos libertará. Esta declaração muito popular tem sido usada frequentemente em contexto político. Cai muito bem quando os políticos querem falar da liberdade da opressão política. Também é muito querida pelo mundo do jornalismo e da comunicação, sendo muito usada para exaltar o valor da imprensa livre e da liberdade de expressão. O mundo académico não foge a esta apetência. Esta declaração virou máxima, tendo-se tornado lema de numerosas instituições académicas, como, por exemplo, só nos Estados Unidos, na Universidade do Idaho, na Universidade de Charleston, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, no Lafayette College e no Canadá, na Universidade de Ottawa, no Chile, na Universidade Adolfo Ibáñez, no Peru, na Universidade San Martín de Porres, na Coreia do Sul, na Universidade de Yonsei, em França, na Universidade de Grenoble, na Alemanha, na Universidade de Freiburg, no México, na Universidade Ibero-Americana. Até se tornou lema no edifício sede original da CIA, nos Estados Unidos, estando esculpido em pedra no mesmo. Infelizmente, não são poucos os que ignoram a origem desta citação e aquilo que lhe falta nela, pois está mutilada, dita desta forma. A verdade vos libertará é um ditado comum nos círculos académicos que pretendem promover a liberdade académica e o poder da aprendizagem. Muitas universidades têm esta declaração estampada numa placa junto à entrada dos seus edifícios. Mas a verdade vos libertará não teve a sua origem na academia. O autor desta frase foi o Senhor Jesus Cristo. E a mesma ficou registada na Bíblia, no Evangelho de João, no seu capítulo 8 e versículo 32. No contexto, a declaração do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com o que se aprende numa sala de aulas. Na verdade, João 8,32 fala de uma forma de conhecimento superior àquela que é capaz de ser aprendida numa sala de aulas. O Senhor Jesus Cristo disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade de que o Senhor Jesus Cristo falou é mais, muito mais do que a liberdade da opressão política, que a liberdade da expressão jornalística, que a liberdade da aprendizagem académica. Todas estas liberdades são parciais e, como elas, há muitas outras liberdades adicionais, igualmente parciais. Mas o Senhor Jesus Cristo falou não de uma verdade parcial, mas de uma verdade total. Ele falou do que ele denominou de verdadeira liberdade. 5 versículos mais abaixo, em João 8,36, lemos que o Senhor Jesus Cristo disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou de uma liberdade que hoje praticamente ninguém fala, a liberdade do pecado. Ele disse neste contexto que quem comete pecado é escravo do pecado, mas que se ele libertasse do pecado, as pessoas seriam verdadeiramente livres. Sabe que as pessoas conhecem algum tipo de liberdade, mas a maravilha das maravilhas é que o Senhor Jesus Cristo quer nos dar uma liberdade total, sermos, no seu dizer, verdadeiramente livres. E isso passa por sermos livres do pecado. As pessoas gostam de citar a segunda parte de João 8,31. Esta citação fica bonita em discursos e palestras, mas muito poucas pessoas citam a primeira parte, perdendo assim a força da sua verdade, pois o Senhor Jesus Cristo disse que para se usufruir desta liberdade, que realmente liberta totalmente, tem que se conhecer, obedecer e permanecer na palavra de Deus. O texto todo diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas querem a liberdade sem a verdade de Deus. E assim sendo, conseguem, na melhor das hipóteses, uma caricatura de liberdade, uma liberdade parcial, nunca conhecendo, nunca experimentando a liberdade total. Provérbios 11,9 diz que os justos são libertados pelo conhecimento. É claro, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus. O que se passa com esta citação descontextualizada é um pouco como acontece com outra frase igualmente muito citada, mas que também é mutilada e descontextualizada. A saber, nem só de pão viverá o homem, também proferida pelo Senhor Jesus Cristo. As pessoas que a citam esquecem-se de dizer o que o Senhor disse,
de que deve viver o homem, nomeadamente de toda a palavra que sai da boca de Deus. A frase completa diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de suma importância que saibas que não há vida, verdadeira vida, vida eterna, sem a palavra de Deus. Como também não há liberdade, verdadeira liberdade, sem a verdade de Deus, também chamada palavra de Deus. C.S. Lewis escreveu que a verdade é sempre inevitável. Nunca irás poder fugir à verdade, mesmo que tentes escapar à mesma enquanto viveres neste mundo. A promessa do Senhor Jesus Cristo de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará significa que, ao conhecermos a Deus, a verdade suprema, somos libertados de falsidades, de enganos e de tudo o que nos prende a conceitos erróneos sobre quem somos e quem Deus é. C.S. Lewis disse que estamos tão ocupados em ouvir tantas vozes que negligenciamos a única voz que importa. É lamentável que assim seja. Existem vários tipos de liberdade, como já referi. Cada um deles acrescentando uma dimensão crucial de liberdade ao outro, até chegarmos à liberdade plena, verdadeiramente livres. Ou seja, liberdade plena e completa, liberdade real, verdadeira liberdade. Pensa agora comigo no seguinte: se não tens o desejo de fazer algo, não és totalmente livre de o fazer. Podes reunir força de vontade para fazer o que não queres, mas ninguém chama a isso de liberdade total. Ora, não é assim que nós queremos viver. Mas infelizmente é assim que a maioria vive. E se tens o desejo de fazer algo, mas não tens a capacidade de o fazer, também não és livre para o fazer. E se tens o desejo e a capacidade de o fazer, mas não tens a oportunidade de o fazer, também não és igualmente livre para o fazer. E se tens o desejo de fazer algo e capacidade para o fazer e a oportunidade de o fazer, mas isso te destrói no final, não és totalmente livre. Não és realmente livre. Para sermos totalmente livres, temos que ter o desejo, a capacidade e a oportunidade de fazer o que nos fará felizes para sempre e ter a garantia de que assim sucederá. Ora, só o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós na cruz do Calvário, pode tornar isso possível. Ele disse: se o Filho vos libertar, que é Ele próprio, sereis verdadeiramente livres. E disse-o depois de dizer à sua audiência que quem comete pecado é escravo do pecado. Para sermos felizes para sempre, os nossos pecados têm que ser perdoados e a ira de Deus removida. E só Cristo conseguiu fazer isso ao morrer por nós na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele absorveu totalmente a ira de Deus. E Ele ressuscitou dos mortos. E hoje oferece-te o presente gratuito da liberdade total. Vou procurar ajudar a entenderes, através de uma pequena ilustração simples, mas clara, esta questão da liberdade parcial versus a liberdade total. Que Deus me ajude a fazê-lo. Pensa no paraquedismo, por exemplo. Imagina que desejas experimentar a liberdade de saltar de paraquedas. Supõe então que vais a caminho do aeroporto para cumprir esse desejo, mas apanhas uma fila interminável que te faz perder o voo. Perdes a liberdade de saltar de paraquedas. Tenhas ou não capacidade de o fazer, porque a oportunidade passa com o esgotamento do tempo útil. Perdes a liberdade de oportunidade. Ou supõe que chegas ao aeroporto, mas acontece que não frequentaste as aulas de paraquedismo e não sabes nada de paraquedismo. Faltam-te as capacidades mais básicas, como por exemplo, como operar um paraquedas. A oportunidade existe, mas não tens a liberdade da capacidade. Assim, os instrutores não te deixarão saltar de paraquedas. Agora, supõe que chegas ao aeroporto, assistes a todas as aulas e tens todas as capacidades necessárias para poder saltar. Imagina que levantas voo no avião, mas assim que eles abrem a porta do mesmo para saltares e olhas para baixo, todo o teu desejo desaparece e no seu lugar surge um medo que te paralisa. A oportunidade existe, a capacidade existe, mas não tens a liberdade de desejar. Mas há um último requisito para a liberdade plena. Supõe que chegas ao aeroporto, sem nenhum obstáculo. Tens liberdade de oportunidade. Tens todo o know-how necessário. Tens liberdade de capacidade. Olhas pela porta para baixo, mal podendo esperar para saltar, tens a liberdade do desejo. E então saltas. E quando vais em queda livre, desfrutando de cada segundo e da paisagem que vês, sem que o saibas, o teu paraquedas tem um defeito e não irá abrir. Independentemente daquilo que tu depois possas fazer. Serás livre? Totalmente livre? Realmente livre? Não. O que estás a fazer, apesar da enorme alegria e liberdade, irá destruir-te. Mesmo que não tenhas consciência, a morte espera por ti. Parece liberdade, mas num ápice, tudo aquilo, toda a alegria, se revelará numa ilusão e numa fatalidade. Em escassos segundos estarás morto. Em suma, a lição é clara. Não basta ter a liberdade disto, daquilo e daquele outro, mas ter mais do que um paraquedas que pode falhar é ter um salvador infalível. De nada valem as várias liberdades que vimos antes, sem um paraquedas infalível, que realmente não existe, pois todos são falíveis. Porém sabe
que há um Salvador que é realmente infalível, que te garante toda a liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade total. Como sempre terminam estas alocuções, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Porque esperas? É o farol.